Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gosta de True Crimes, tá? Então se inscreva no canal. Aqui eu coloco vídeo toda semana, vídeos novos. Não só de crimes, mas também tem vídeos de abordagem policial, né? Policial parando bêbado, né? Brigas, e tem vários tipos de vídeo aí interessante que você possa ver aqui dos Estados Unidos de ação policial, tá? O vídeo de hoje é de um true crime, tá? É o caso do Corey Micciolo. Tá? Corey Micciolo é um garotinho de 6 anos que nasceu em 2014, ali na região de New Jersey, aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, o julgamento do pai do Corey começou dia 30 de abril, nós estamos já na segunda semana de maio de 2024, e o julgamento dele ainda continua. Tá? Então, vamos tentar entender aí essa história, né? O que esse pai fez com o filho, né? Então, o Corey nasceu em maio de 2014, né? Ele é filho da Brianna Micciolo, que a Brianna nasceu em 1996, e é filho do Christopher Gregor. O Christopher nasceu em maio também, o mesmo mês do filho. Ele nasceu em maio de 1992. Então, de 92 para 96, a diferença entre o pai e a mãe é muito pequena, tá? E por que essa diferença? O Christopher, ele era professor da Brianna, né? Quando ele conheceu ela tinha 16 anos, mas ele tinha 22. Então não é uma diferença assim muito absurda, né? 16, 21, 22 anos ele tinha. E ela engravidou, eles se conheceram em 2013. Ela engravidou, em 2014 ela teve o filho. Só que ele não sabia que teve um filho. Só ficou sabendo depois, lá pra frente. Então vamos tentar entender um pouco essa história. O Christopher Grego, ele nasceu ali em New Jersey. Ele é filho de o pai e a mãe dele são duas pessoas assim, foram pais maravilhosos, deram toda a educação, carinho e amor, né? Ele tem 3 irmãos, então ele vem de uma família muito assim, bem estruturada, tá? E o Christopher, ele é um rapaz que estudou bastante. Ele fez 2 faculdades, fez master degree, ele estudou para ser professor, né? Tanto que ele era professor dela. Ele trabalhava, já chegou a trabalhar como coach, como vendedor de imóvel, aí se formou em professor. Então, ele é um cara assim, para estudar, ele era muito bom, tudo certinho, a cabeça toda funcionando. Só que ele tinha um lado bem agressivo, né? Não conseguia controlar as esquisitices dele. Então, de 2010 até 2017, ele tem várias acusações aí de agressão, de roubo e também de destruição de patrimônio público, né? Então já dá para ver que ele não tem muita, ele não controla muita raiva dele, né? O Christopher, ele não sabia que ele tinha um filho. Ele só ficou sabendo da existência desse garoto em final ali de 2018, quando a Brianna foi pedir pensão alimentícia, né? Pessoal, corrigindo, é final de 2019 que o Christopher ficou sabendo aí que tinha um filho e foi quando o garoto começou a visitar ele. Aí ele ficou sabendo que ele tinha um filho. Então, assim que ele ficou sabendo que ele tinha esse filho, ele quis receber também visita do filho. Então, em 2019, o Corey começou a visitar o pai, né? Começou a visitar o pai e a família dele. A família recebeu o garoto assim muito bem, recebeu o garoto de braços abertos, né? O vô, então, assim, estava super feliz porque era o primeiro neto dele, né? Então foi assim um evento, a chegada do garoto, super preocupado, o que ele gosta de comer, o que ele faz, não faz, enfim. O garoto, do lado do pai, ele tinha uma família boa. Não pai, pai não presta. A família do pai parecia ser muito bem ali, muito boa pro garoto, né? Então, em 2019 começou essas visitas. Quando foi em 2020, o Christopher pediu a guarda total do garoto, porque a Brianna tinha problemas com droga, né? A Brianna vivia se metendo em problemas com droga. Ela tinha dificuldade de controlar o uso de drogas que ela fazia. Então, ele conseguiu a guarda do garoto, né? Aí, o pesadelo dela e do menino começou, né? Quando ele pegou a guarda do menino. Porque o Christopher não era uma pessoa boa, não era compreensível, pelo contrário, ele era um bebezão de 30 anos. Né? Se ela chegasse atrasada, ele mandava uma mensagem enorme dizendo que ela atrapalhou a programação dele do dia inteiro, porque o garoto chegou 2 horas atrasado para ele. E que ele iria descontar aquelas 2 horas quando ela viesse pegar o garoto na próxima semana. Então ele era um bebezão assim de 30 anos. Né? O menino ficou ali com ele no ano de 2020, né? Essa confusão, né? Ele não tinha muito controle da imaturidade dele e tal.
Só que o Christopher parece que ele foi pegando assim mais coragem, né, para fazer, colocar para fora a raiva dele, fazer o que ele queria fazer. E tinha um pouco de ódio aí da Brianna, né? E ele odiava a Brianna, ao invés dele falar com a Brianna, se vingar da Brianna, não, ele foi para cima do garoto, né? Então, dia 20 de março de 2021, um vídeo assim bem chocante, bem repulsivo, que acabou dando nome ao caso, né, que é o treadmill, né, o caso da esteira, que é o Christopher leva o filho para a academia do prédio. Então o menino ali com 6 anos na academia do prédio dele, nem poderia estar lá, né, uma criança de 6 anos. Ele levou o menino e colocou o menino na esteira. Falou pro menino que o menino tava gordo. Você tá gordo, você vai correr na esteira. Colocou o menino para correr na esteira. Enquanto ele puxa ferro lá atrás, treinando, o garoto tá correndo ali na esteira, né? Só que o pai sai de lá de trás e vem perturbar a vida do menino aqui na frente. Ele chega perto do garoto, conversa com o garoto e altera a velocidade, aumenta a velocidade. E o garoto tenta ali acompanhar o passo, mas chega uma hora que ele não aguenta, então ele é jogado para fora da esteira. O pai dele vai lá, pega ele com a maior ignorância do mundo, fala umas coisas ali no ouvido dele e põe ele na esteira de volta, né? E aí o que acontece? A esteira joga o menino para fora de novo. E o garoto volta para cima da esteira. E ele vai e volta assim umas 6 vezes. E é sempre jogado para fora da esteira. Tá? Então isso ficou registrado. Quando essas imagens foram divulgadas, causou muita revolta nas pessoas. Tá? Então teve esse episódio no dia 20 de março de 2021. Quando foi ali no dia 30 de março, 1º de abril, a Brianna foi pegar a criança. Quando ela pegou o garoto, ela viu que o garoto tinha machucado na testa e machucado no peito, né? Além de, ele falou pra professora e falou pra mãe que o pai dele machucou ele, jogou a bola nele com muita força, enquanto ele ensinava o garoto a jogar futebol. Então, ele jogava a bola no garoto com toda a agressividade. Então, boa parte dos hematomas no peito do garoto, que eram muitos, era por causa da bola e da esteira que foi lá no dia 20. Tá? Então, quando a mãe viu aquilo, a Brianna, ela foi e procurou a justiça e pediu uma ordem de custódia emergencial, né? Só que foi negado, né? Por que foi negado? Primeiro que a Brianna já tinha, né, histórico de drogas e ela perdeu a custódia do filho. Então ninguém deu bola para ela, né? Não deu ouvido para ela. Ela pegou o garoto e levou na pediatra. A pediatra olhou, analisou o garoto, viu que ele realmente estava machucado, mas naquele momento não havia nada que ela poderia fazer, né? A Brianna saiu do consultório da pediatra e levou ele para o hospital, né? A intenção dela era pegar um laudo, uma ordem, alguma coisa para ela tentar levar no juiz e, né, fazer alguma coisa. Chegando no hospital, o garoto estava bem, respirando, estava vivo, ficou ali um período, dispensaram o garoto de novo. 1h da manhã, eles dispensaram a mãe e o filho, né? Isso já era dia 2, 1h da manhã. Dia 9 da manhã do dia 2, a Brianna tem que devolver o garoto. Então, ela vai e leva o garoto pro pai, né? E aí, nesse dia, nesse momento, ela vê o filho pela última vez. Ela entrega o garoto pro pai assassino, né? Então, 9h30 da manhã, ela devolve o filho. Quando é 3h45 da tarde, o Christopher entra numa emergência do hospital levando o garoto no colo, né? Então, não dava, assim, olhando a olho nu, não dá para se entender o que aconteceu, né? O garoto estava bem no dia anterior, ele saiu do hospital bem, né? Vivo, andando, tranquilo. E aí o pai, no outro dia, 3h40 e tantas da tarde, entra com o filho. O filho estava com dificuldade para falar, ele não conseguia andar, estava enjoado e ele estava com a respiração fraca, né? Só que o que o Christopher não falou é que o garoto já tinha vomitado em casa, né? Entrou o garoto com esses sintomas, né? Escondeu uma parte da história, só contou outra parte. Os médicos foram lá atender o garoto, começaram a fazer todos os procedimentos, viram que realmente o garoto estava num estado muito grave, ele estava muito mal, e começaram a fazer alguns procedimentos quando de repente ele começou a ter convulsões, né? O garoto começou a ter convulsões. E os médicos tentaram, assim, de todo jeito salvar a vida do garoto, mas infelizmente o garoto faleceu ali por volta de 5h da tarde. Então, ele estava super bem no dia anterior, né? Apesar de todos os hematomas, ele estava bem. Foi liberado da pediatra, foi liberado do hospital, ele estava bem. E chega na casa do pai, 9h da manhã, às 3 da tarde, ele entra no hospital morrendo, né? Então, ficou assim, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo.
Quando foi perguntado ao Christopher sobre a mãe, ele falou que nem adiantava ligar para a mãe, porque a mãe era uma viciada em drogas, né? E o Christopher, ele simplesmente assim desapareceu. Antes do garoto entrar em óbito, o Christopher sumiu, né? Os médicos já não achou mais ele. Então, assim, não podia ligar para a mãe, que não adiantava, a mãe era viciada e o pai desapareceu. Quem ficou com o garoto ali até ele morrer foram os próprios médicos tentando salvar a vida dele, tá? E aonde que foi? Onde que o Christopher foi? O Christopher foi dirigindo até o Tennessee. De New Jersey até o Tennessee. Pra fazer o quê? Não sei. Foi dirigindo até o Tennessee. Quando ele percebeu, né, que o negócio podia dar ruim pro lado dele, aí no dia seguinte ele voltou. E voltou pra casa dele, pra casa dos pais dele, né? No dia 3 de abril, né, que ele faleceu no dia 2, no dia 3 de abril foi feita a autópsia dele e a causa da morte, ela foi dada como indeterminada, né? Não se sabia a causa da morte, né? Causa indeterminada. Porque o garoto estava com problemas ali no coração e no pulmão e no fígado, né? Tava com problemas hepáticos, cardíacos e, assim, a causa da morte foi dada como indeterminada. Por que indeterminada? Porque ele não morreu de um acidente, não foi uma doença, não foi uma arma, alguma coisa assim. A criança simplesmente morreu. E ninguém com 6 anos de idade simplesmente morre assim, né? Então, a causa é indeterminada. Causa indeterminada, a polícia vai investigar o que aconteceu. E aí a polícia foi procurar o pai, procurar a mãe. A mãe entregou o celular para fazer perícia. O pai já não queria entregar o celular. Quando ele entregou o celular, eles acharam coisas muito suspeitas no celular dele, né? Como, por exemplo, sobre autópsia, quanto tempo depois de uma autópsia uma pessoa pode ser presa, né? Sobre manchas, né? Contusões ali se transformar em mancha, quanto tempo. Se o celular dele poderia ser rastreado no modo avião, se o carro dele poderia ser rastreado. Então, ele já sabia que eles iriam pegar ele, né? Que iria descobrir que o que ele fez, que a causa do garoto não foi simplesmente ao acaso, né? Que houve agressão e quem agrediu foi o pai, né? Então, no dia 7 de julho, a polícia prendeu ele por causa do vídeo da academia, né? Porque o que ele fez com o garoto, ele colocou a vida do garoto em risco, a saúde do garoto em risco. Então aquilo foi uma agressão, ele foi preso, né? Mais uma agressão no currículo dele. Ele foi preso em 2021. Em setembro, né, desse 2021, o laudo ali do exame da necrópsia do garoto foi revisto por um patologista forense, né? E aí o médico analisou tudo aquilo e deu a causa da morte como homicídio, né? Então, deixou de ser causa indeterminada e passou a ser homicídio. E qual foi a causa da morte? Foi abuso crônico. Ou seja, a criança vinha sofrendo abuso há vários dias. Então, não parava, era um hematoma atrás do outro. Enquanto o coração, o pulmão estava se recuperando de uma pancada, o garoto já estava recebendo outra. Então, foi abuso crônico, tá? A causa da morte do garoto. Ele tinha lesões no peito e no abdômen, né? Então, lesionado estava o coração, pulmão e fígado. Então, o pai bateu no garoto várias vezes, não dando murro, essas coisas. Era jogando bola, foi o episódio da esteira. Então, ele estava sempre jogando coisas no garoto, né? Vai jogar bola? Ele chutava a bola no garoto, ele jogava a bola no garoto. E assim, era um menino de 6 anos, né? O coraçãozinho, o corpo ainda está crescendo, então é tudo meio que ainda aberto, né? Não tem tanta proteção, assim, né? E um garoto magrinho, não tem gordura para proteger os órgãos internos, né? Então, com essa conclusão do médico, esse laudo do médico, no dia 3 de março de 2022, a morte do Corey passou a ser considerado como homicídio. E quem que é o homicida? O próprio pai, né? O Christopher. Então, no dia 3 de março, desde o dia 3 de março de 2022, o Christopher ele está preso. E dessa vez ele foi preso sem possibilidade de pagar fiança, né? Então, ele ficou preso aí até 30 de abril, quando começou o julgamento dele. E o julgamento dele, pelo jeito, vai seguir aí até semana que vem, né? O advogado de defesa do Christopher, né? Eu acho que o advogado de defesa ele tinha que ganhar, assim, 3 vezes mais, né? Do que advogado de inocente. Porque o advogado do criminoso que realmente cometeu o crime, o advogado tem que fazer um papel de besta, né? Faz um papelão de idiota. Então acho que a pessoa tinha que ganhar mais, né? O advogado dele está dizendo que não foi
quem causou a morte do garoto não foi o pai, né? Que o episódio da esteira foi um episódio à parte. Quem causou a morte do garoto foi a mãe, porque não era pra mãe ter tirado o garoto do hospital. Era pra ela ter ficado no hospital com o garoto. Ela tirou o garoto e levou pra casa do pai. Então, assim, o pai desce o cacete no filho, mas quem é responsável pela morte é a mãe que não levou no médico, né? Se a mãe tivesse ficado lá no médico com o garoto, ele teria sobrevivido às pancadas que o pai deu nele, né? Então, tem advogado que ou tem que ganhar em dobro ou tem que apanhar, né? Tô na dúvida ainda. Mas é isso aí, pessoal. Essa semana vai ter fim esse julgamento. Depois que acabar o julgamento, eu espero que ele seja considerado culpado, né? Porque ele é culpado. Acabando o julgamento, eles estão pedindo prisão perpétua para ele. Acabando esse julgamento, ainda vai ser agendada uma data para o juiz ler a sentença dele, né? Então, assim que ler essa sentença, eu trago um outro vídeo aqui para vocês falando como que foi, né, o desfecho dessa história e como a própria mãe fez lá um grupo pro garoto no Facebook, né? Justiça for Corey, né? Justiça pelo Corey. Porque ele morreu em 2021. O pai só foi preso em 2022. Um ano depois o pai foi preso, né? Então, é isso aí. Eu vou trazer o vídeo e não perca os vídeos aqui no canal. Se inscreva, por gentileza, né? Nós estamos aí com 300 e tantos inscritos. Logo chegaremos a 400, depois a uns 400 mil. Então, tchau.